E olha, vamos de mais informação. O Brasil registrou os primeiros casos da Covid-19 provocados pela variante indiana. A nova cepa foi identificada em 6 tripulantes do navio chinês que está ancorado a menos de 30 quilômetros da costa do Maranhão. Cerca de 100 pessoas que tiveram contato com esses tripulantes estão sendo monitoradas. Veja na reportagem da Record de São Luís. Põe na tela do BG. O navio está na costa maranhense desde o último sábado, após um tripulante indiano de 54 anos ser diagnosticado com Covid-19 e encaminhado para um hospital particular da capital maranhense para tratamentos médicos. A embarcação não tem permissão para atracar no Porto da Madeira. De acordo com amostras coletadas de 6 tripulantes do navio MV Shandong Dazi, encaminhadas ao Instituto Evandro Chagas, em Belém, todas constataram a presença da cepa indiana. O que isso implica? Isso implica que, recentemente, a Organização Mundial de Saúde caracterizou essa variante como variante de atenção. Isso quer dizer o quê? Que ela está relacionada a uma maior transmissão e onde existe transmissão local, dessa variante, ao aumento das suas internações. Por isso que é importante mencionar que todos os casos são de tripulantes isolados e que não existe transmissão local aqui no Maranhão. No último dia 14, o governo federal proibiu a entrada de estrangeiros em voos comerciais da Índia. A decisão atende recomendação feita pela Anvisa devido aos sucessivos recordes de casos e mortes no país asiático. De acordo com Carlos Lula, aproximadamente 100 pessoas no Maranhão tiveram contato com os tripulantes da embarcação. Os pacientes estão sendo monitorados e serão isolados. Fazer a testagem de todo mundo para ter certeza de que não tem nenhum caso positivo. Em havendo algum sintoma ou havendo algum caso positivo, aí a gente vai recomendar o isolamento dessas pessoas para que não haja transmissão local. Ainda de acordo com as autoridades de saúde, o Maranhão é o primeiro estado brasileiro a ter confirmação da cepa indiana. Até o momento, apenas um tripulante do navio permanece sob cuidados médicos. Olha, sobre os riscos desta variante indiana, eu converso agora via Skype com a infectologista doutora Mariela Cometti, que é importante alertar as pessoas que essa variante indiana ela é mais grave. O Ministério da Saúde chama aí essa variante registra aí o fato e chama a atenção para esta variante. Por isso, esses pacientes que tiveram contato com esses tripulantes precisam ficar isolados. A doutora Mariela Cometti, que já está conectada com a gente. Bom dia, doutora. Muito obrigada pela disponibilidade. Quais são as informações que já existem sobre esta cepa? Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, telespectadores. Na verdade, a OMS, ela deu um chamado que a gente deve se preocupar, sim, que essa nova variante possa estar circulando no mundo. Como a gente viu aí que estão sendo monitorizados vários casos, inclusive atualizados, que não só no Maranhão, mas em alguns outros estados que têm pacientes suspeitos que tenham viajado, esses também estão sendo monitorizados. A gente tem que ficar alerta, mas a gente não pode se desesperar, na verdade. A gente sabe que a família coronavírus, eles são vírus RNA, o material genético deles é composto de vírus tipo RNA, o material genético. Então, quando você tem esse tipo de vírus, você tem uma alta possibilidade de fazer mutações. Então, o que a gente precisa fazer para combater essas mutações? Diminuir o contato interpessoal com pessoas, principalmente que estão viajando, mas diminuir o contato interpessoal, o distanciamento social, ele é muito importante, porque quanto menos transmissão, quanto menos eu passar para frente uma pessoa doente para outra, menor o risco de transmissão. É lógico que não é só essa variante indiana que pode ser mais letal ou mais infectante. As mutações que os nossos próprios vírus que estão circulando no Brasil podem fazer adaptações e se tornarem mais letais. Então, realmente, não só a gente deve ficar atento a esses pacientes com essa variante, mas a qualquer outro paciente suspeito ou confirmado pela Covid. A vacinação precisa ser otimizada e os cuidados, as boas práticas que nós falamos lá no começo, há mais de um ano atrás, são medidas altamente eficazes para combater essa nova variante também.
Verdade, doutora. Agora é algo impressionante a capacidade que esse vírus tem para justamente promover essa mutação com uma variedade de cepa. Essa nova cepa indiana, ela apresenta, pelo que já se sabe, sintomas diferentes? De que maneira ela age e faz que a torna diferente em relação às outras cepas? Então, a grande preocupação não é nem a sintomatologia que ela apresenta. A gente tem muita preocupação quando as variantes ficam mais transmissíveis, ou seja, quando aumenta o R0, o risco de transmissão. Quando você tem uma doença com uma transmissibilidade intermediária, baixa, como a gente tinha lá na primeira onda, e a gente viu que as novas variantes que apareceram, elas são mais resistentes e elas são mais transmissíveis. Elas têm maior facilidade de sobrevivência e de passar de um paciente para o outro. Então, um paciente infectado, ele tem a chance de transmitir para muitas outras pessoas, e não só para 2 ou 3, como a gente pensava e a gente tinha nas primeiras cepas. Outra coisa é a letalidade. Você tem uma maior chance de agravamento, uma maior chance de causar uma pane no sistema imunológico, um sistema inflamatório que fica mais exacerbado, ficando aí com o paciente mais grave, necessitando mais desse paciente ter que utilizar leitos de enfermaria ou leitos de UTI. Essa é a grande preocupação das mutações e das resistências que os vírus vão causando. Perfeito. Qual a orientação, então, para quem está aqui em Sergipe e de repente vai necessitar viajar? A orientação é evitar viajar. Quem puder evitar nesse momento por conta dessa globalização que temos, do vai e vem nos aeroportos? Sem dúvida nenhuma. Todas as vezes que você está numa pandemia, e nós ainda estamos numa pandemia, a diminuição do fluxo de pessoas nos aeroportos, o trânsito, o trânsito de pessoas diminuído, ele é essencial para que você diminua isso. É lógico que se você tem algo extremamente importante para fazer, uma viagem que é inevitável de ser feita, não tem como a gente controlar. Mas viagens de lazer, viagens que você vai ficar várias horas dentro de ambientes fechados, como aeroportos, devem ser evitadas nesse momento. Outra coisa que parece até que a gente está sendo repetitivo, mas as medidas preventivas de uso de máscaras corretamente, o distanciamento social adequado, a diminuição de circulação de pessoas em ambientes fechados, arejar os lugares, diminuir a aglomeração de pessoas em ambientes fechados e a higienização sistemática das mãos são medidas que a gente não deve abandonar e são medidas que são eficazes contra as primeiras cepas que eram menos transmissíveis e principalmente contra essas novas cepas que estão aparecendo e que são altamente transmissíveis e letais. Por isso que a gente alerta todos os dias a necessidade dessa higiene, né? Evitar levar as mãos ao nariz, evitar levar as mãos à boca, usar a máscara. Se for máscara descartável, fazer essa troca a cada 4 horas. Se for máscara de tecido também, fazer essa troca, ter essa higiene também na lavagem da máscara de pano, usar água sanitária para justamente evitar esse contágio com o vírus. Doutora Mariela, quero te agradecer a conexão com a gente, a participação tão cedinho aqui no Balanço Geral, prestando inclusive durante toda a pandemia, desde quando a pandemia iniciou, uma das profissionais infectologistas que mais tem conversado com a gente e tem prestado esse serviço tão importante à população. Muito obrigada e bom dia. Bom dia.